A violência sexual continua alta em Ribeirão. De janeiro a julho foram registrados 114 casos de estupro, sendo 84 de vulneráveis. Apesar dos números preocupantes, as vítimas estão sendo encorajadas a denunciar os agressores. Mas, em contrapartida, o acolhimento oferecido a essas mesmas vítimas tem sido menor do que o ideal, segundo especialistas. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de estupros contra adultos, crianças e adolescentes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 87 mil vítimas. O aumento envolve diferentes crimes sexuais, como pornografia infantil, que cresceu 13,1%, além de assédio, importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável. Na macro-região, os números também acendem um alerta. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nos 7 primeiros meses deste ano, foram registrados 114 casos de estupros, sendo 84 de vulneráveis. Só no mês de julho, foram 26 ocorrências, o que representa um caso a cada 28 horas e meia. O estupro sempre é um crime de grande repercussão, que muitas vezes acontece, inclusive, dentro do seio familiar. Esses números, incluindo o estupro de vulnerável e estupro de pessoa não vulnerável, nesses índices de mais de 100 este ano já é realmente alarmante. Os desafios são imensos, principalmente a falta de educação sexual, né, dessa criança e desse adolescente não entender o que é o seu corpo, quais são os limites, o que é consentimento. As pessoas têm receio de denunciar. Receio porque, em grande maioria, os agressores, né, os criminosos, porque é um crime, são familiares ou pessoas próximas, conhecidas. Outra situação é também o medo da impunidade. De acordo com a delegada, os casos são subnotificados. Muitas vítimas têm medo de denunciar o agressor e outras nem sabem que sofreram algum tipo de crime. A importunação sexual e o ato libidinoso, por exemplo, também têm crescido. São situações como toques íntimos, beijos forçados ou carícias sem consentimento. Quando os crimes sexuais chegam à delegacia da mulher, uma apuração rigorosa é realizada. A princípio é feito um boletim de ocorrência. Em primeiro momento, também é importante que a vítima passe por um atendimento da área da saúde, podendo ali ter medicamentos preventivos de alguma doença e também o atendimento psicológico da área da saúde. Com nós aqui, a gente dá o atendimento humanizado e acolhedor à vítima. Em seguida, registramos o boletim de ocorrência, instaura-se inquérito policial, onde se faz a coleta de provas, que podem ser testemunhais, periciais, meios fotográficos. E, em seguida, a gente encaminha ao Ministério Público para a responsabilização do agressor. Apesar da subnotificação, especialistas destacam que as vítimas estão mais encorajadas a denunciar os agressores. Em contrapartida, a cidade ainda apresenta falhas no acolhimento de quem precisa ser ouvida. As pessoas não estão sendo acolhidas, não estão sendo atendidas, né? Então, a gente vê em Ribeirão Preto a ausência de serviços para atendimento da vítima de violência sexual. Nós temos hoje um único serviço que é vinculado ao HC, que é o CA Vidas. Mas aí a gente fala, quando a gente fala depois do acolhimento dessa vítima, nós temos o quê? Na assistência social nós temos o CREAS, que é o serviço, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que está mais do que deficitário em RH e recursos humanos. Então existe uma demanda reprimida muito grande e aí essa vítima de violência, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja uma pessoa adulta, fica aquém. Em Ribeirão Preto, o CA Vidas atende pessoas em situação de violência, com foco nos casos de violência sexual. Em média, 75% do público atendido são crianças e adolescentes. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, com foco no acolhimento. A gente entende que o ouvir, essa escuta, ela começa lá na atenção primária da saúde. Eu estou focando saúde porque é o nosso trabalho. Então, assim, esse ouvir, ele é importante desde lá do comecinho, desde a hora que chega na atenção primária, lá na UBS, muitas vezes aquela equipe do UBS que vai acolher. Então, essa escuta inicial é tão importante quando chega aqui, porque quando chega aqui nós já temos um caso
de maior complexidade, que é o nosso trabalho. Em caso de violência, especialistas reforçam que a denúncia é fundamental para interromper esse ciclo. Qualquer vítima, seja mulher ou criança, pode e deve procurar ajuda. A vítima pode vir pessoalmente aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, que atua 24 horas. Também, se ela preferir, ela pode fazer na casa dela por meio do boletim de ocorrência eletrônico. Em caso de emergência, disca 190 acionando a Polícia Militar. Nesses casos, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, incluindo vizinhos, familiares. Prevenção é importante. Os familiares, no caso de estupro de vulnerável, têm que ter estreita vigilância ao comportamento e à vida social das vítimas, incluindo a rede social, que hoje muitos crimes se iniciam ou se praticam por meio de rede social. A gente precisa também verificar uma forma de trazer para a vítima um acesso muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais acolhedor e muito mais humanizado. O que é importante é as pessoas entenderem que existem vários recursos para que ela possa procurar e ser cuidada. É muito importante que a gente faça intervenções o mais precoce possível em pessoas que sofrem violência, para que a gente não banalize nenhum tipo de violência. Então, nós temos a atenção primária de saúde, nós temos os serviços sociais, o judiciário. Então, é importante as pessoas entenderem que elas podem ser protegidas de várias maneiras. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Jean Alves, criminólogo, conversa mais sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Doutor, quais fatores, então, contribuem para a subnotificação dos casos de violência sexual contra mulheres e também crianças? Boa tarde. Boa tarde, Ximene, aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, Ximene, nós temos que ter uma lente multidisciplinar, que muitas vezes esses crimes gravíssimos, eles são colocados só na conta, inclusive a nível de resolução da polícia repressiva, que é a polícia civil. Então, de fato, houve uma contribuição para o aumento das investigações e também do processamento a título de responsabilização penal dos autores de crimes contra a liberdade sexual, com o advento não só da estrutura específica de delegacia especializada no combate de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é fruto de uma criação de lei ordinária lá de 2006, e também com a criação de uma vara específica para o controle judicial e também para o apoio do Ministério Público, que acompanha todas essas situações. Só que, assim como os demais especialistas já alertaram na matéria, nós temos que lembrar que o âmbito da prevenção e também da educação é muito importante como uma porta inicial de acolhimento, inclusive no sentido de prevenção. Então, fortalecer a rede municipal, essa articulação entre o controle social formal e o controle social informal é muito importante. Isto é, nós não podemos deixar a cargo somente do Estado, especificamente o Estado Polícia, mas fortalecer psicólogos, equipe do EMULT, que estão aí atendendo, deveriam estar sendo ampliados essa rede de atendimento justamente na atenção primária, a fim de que haja uma educação familiar partindo dessa rede municipal e estadual, a fim de que haja disseminação sobre todas essas questões que envolvem a liberdade e a ausência do consentimento para qualquer finalidade sexual. Então, falando desse contexto multidisciplinar, doutor, de que forma a atuação dessas equipes, como o CEAVIDAS, impacta na proteção das vítimas? O CEAVIDAS, ele, assim como os especialistas já disseram, atuam num pós-crime, num pós-fato delituoso, e certamente é muito importante para o acolhimento multidisciplinar. Nós temos que pegar este exemplo e ampliar. O município tem que estar articulado junto com esse serviço que é estadual. Então, as secretarias, o chefe do executivo tem que dar a justa atenção, equipando estruturalmente e materialmente com equipes específicas. Nós temos que diversificar, pegar esse exemplo do CEAVIDAS e também fazer com que essa estrutura de acolhimento a vítimas de violência, lembrando que aqui estamos tratando especificamente da violência sexual, mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e outras espécies de violência contra a mulher. Nós temos que ampliar essa rede a título de prevenção e também da educação. Uma vez que a educação sexual é muito importante, certamente o combate lá no início, na educação infantil, tratando-se de temas como machismo estrutural, isso certamente no âmbito da prevenção, contribuirá para a redução desses crimes tão graves.
Quais estratégias, então, doutor, poderiam ser usadas para encorajar mais vítimas a denunciar os agressores e reduzir até a impunidade? Especificamente sobre a denúncia, ampliando o acesso da comunidade a esses canais de denúncia. Certamente é muito importante o advento de uma delegacia especializada que age 24 horas, mas nós precisamos ampliar esse atendimento e não deixá-lo somente a cargo da Polícia Civil, que é a polícia repressiva. Então é importante estratégias a nível municipal que intensifiquem essa ampliação no sentido de acolher essas vítimas num primeiro momento com escuta, mas é óbvio que para situações emergenciais nós temos o patrulhamento da Polícia Ostensiva que está preparada para agir em qualquer situação de emergência. Jean Alves, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Uma boa tarde. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.